Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara. Trabalho há bons anos terrestres com o sistema Proteus. Até mesmo antes do Proteus, para quem conhece aí, quem tem um pouquinho mais de 25 anos, 30 anos, o sistema tinha o SIG Advanced, que é na época da microsiga. Mas vamos lá. Eu fiz uma aula teórica, vou até deixar o link aqui na descrição, sobre como funciona a contabilização no Proteus. Só que hoje eu quero fazer alguma coisa um pouco mais prática, quero mostrar na tela do Proteus. Eu vou mostrar numa versão 23.10 aqui, mas a lógica desde a década de 80, a lógica é a mesma, tá? Então provavelmente daqui para frente também não vai mudar muito. E aí eu quero mostrar mais na prática como que funciona mesmo, porque eu acho que o pessoal, a teoria às vezes ajuda, mas a prática sempre facilita um pouquinho. Então vamos começar direto sem muita enrolação. Eu comentei no vídeo anterior que a contabilização do Proteus ela é automática, claro, mas ela é necessário que você configure as regras da sua empresa dentro do sistema. O sistema ele não vem pronto com a contabilização. Você precisa criar suas regras. Tem uma lógica para a criação dessa regra. Aí já, também que eu comentei no outro vídeo, que você precisa fazer isso a quatro mãos. Então precisa ter um contador que entenda das regras da empresa e que diga para o analista como que ele deve ser feito. Voltando à história, vocês vão ver aqui na prática, podem ser usadas fórmulas, um pouquinho de linguagem do sistema. Não necessariamente todos os contadores vão saber trabalhar com isso, porque são regras dentro do sistema. Então, as regras vêm da contabilidade e precisam ser transmitidas para dentro do sistema. Pois bem, onde que eu faço isso? Eu estou dentro do módulo da contabilidade e na contabilidade a gente tem atualizações, entidades, nós temos os lançamentos padrões. O lançamento padrão, leia-se regras da contabilidade, tá? Então, onde a gente cadastra o lançamento padrão, a gente cadastra as regras da contabilidade. Eu vou dar um exemplo prático de como cadastrar um lançamento padrão que a gente vai utilizar para aluguel, tá? Então aqui a gente chegou no cadastro de lançamentos padronizados. Não tem nenhum, então eu vou incluir. Uma dica, utilizar a tecla F12 e falar que a gente quer ter uma visão por processo. Sim, ok, vai sair da rotina, entrar novamente. E aqui, ó, quando ele abre a tela, vocês podem ver que você pode criar os seus lançamentos padrões com base nos processos. Então, por exemplo, como o exemplo que eu quero dar, que é a contabilização da entrada de aluguel, do provisionamento de aluguel, falando mais na linguagem da contabilidade. A gente pode entrar aqui no financeiro, nós temos vários tipos de eventos que acontecem no financeiro, e no nosso caso nós gostaríamos do contas a pagar. E aqui ele monta a tela, dá inclusão. Então, aqui é uma forma organizada de você criar os lançamentos padrões. Essa tela é legal para quem não conhece, para quem está começando. Na verdade, até para quem já tem experiência também é legal, porque ela acaba sendo mais organizada. Porém, para quem está acostumado com o sistema, isso aqui pode ser um pouquinho mais... Pode ser uma tela meio confusa ou não tão prática, tá? Por exemplo, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma inclusão, então eu usaria esse registro. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, eu quero fazer uma inclusão. Clico aqui e começo a fazer os meus cadastros. Então eu vou começar a fazer meu cadastro. E aí ele vai abrir a tela de lançamento padrão para que eu possa preencher. Quem está mais acostumado com o sistema não gosta muito de usar isso daqui, tá? Então, eu vou mostrar a outra forma de cadastro, tá? Mas para quem se adaptar a essa forma de cadastro usando os processos, é legal porque é bem organizado. Porém, como eu já fiz mais de 30, eu não estou muito acostumado com ela. Eu sou mais partidário da outra tela, tá? Vou colocar aqui F12. E eu não quero ver por processo. Vou fechar a tela, abrir novamente a tela e aqui eu vou usar o cadastro meio padrão do sistema, que é o cadastro de 90% das telas do Proteus, elas são desta forma. E vou começar a incluir. Então, tá entendido?
Aqui a gente tem aquela forma de inclusão por processo, visualização de processo. Quem gosta daquele tipo de tela, legal, porque ela é bem organizada, mas para quem é mais velho, prefere essa tela aqui, tá? Isso é só uma questão de forma. Bom, então vou clicar aqui no botão incluir. Legal. Então, essa tela, aqui tem os mesmos campos que naquela outra tela, mas a gente vai começar. Primeira coisa, eu quero criar uma regra para inclusão de provisionamento de aluguel, certo? Essa inclusão vai vir pelo contas a pagar. Eu já determinei isso, a empresa já faz assim, então eu vou contabilizar o que eles já. Primeira coisa, qual o código de lançamento? Para cada evento dentro do sistema, eu tenho um código. Eu posso procurar isso pelo Google, tá? Às vezes é mais fácil porque vai ter um pouquinho mais de documentação. Como eu já disse no vídeo anterior, no TDN a gente encontra algumas informações, mas aqui eu vou utilizar o F3 ou a lupinha. Legal. Então aqui tem todos os lançamentos, todos os eventos níveis dentro do sistema, tá? No caso, eu vou utilizar aqui o 510, que é a inclusão de título. Então eu vou fazer a inclusão de um título e ele vai ser contabilizado por esta regra contábil, ok? Dei um ok aqui, 510. Agora vem sequencial. Sequencial, como diz o nome, então ele vai fazer vários lançamentos contábeis e eu vou criar umas regras. Aqui eu vou usar, em vez de dupla partida, eu vou usar um débito e um crédito. Vou fazer eles separados, tá bom? Justamente para entender até esse sequencial. Então, o sequencial pode ser saltado. Tem gente, por exemplo, que quer colocar, vou começar com 005, porque se por um acaso alguma regra mudar lá mais para frente, eu consigo ter um sequencial, por exemplo, 004, 003. Eu posso criar sequenciais diferentes. Eu vou começar com 005. Status ativo e a descrição. Eu já vou colocar aqui para ficar o mais didático possível para quem vê isso no futuro. Então, inclusão, contas a pagar, pagar aluguel. Tá? Isso vai ser uma regra específica para o aluguel. Como eu disse, eu não vou fazer um lançamento duplo partido, ou seja, não vou fazer débito e crédito no mesmo lançamento. Eu quero apenas um débito. E o tipo de saldo, onde que eu vou lançar? No caso aqui, o meu saldo é o real, tá? Eu posso fazer lançamentos padrões para previsão, para gerenciais, empenhados e pré-lançamento. Tem gente que joga tudo no pré-lançamento para depois efetivar a contabilização. Mas eu vou fazer uma coisa simples aqui. A base do meu cadastro está feita. Agora vamos trocar entidades. Legal. Isso é uma conta, uma provisão de aluguel, certo? Então, no meu caso aqui, eu estou provisionando uma conta. Então, pessoal, aqui, cada contador vai ter sua regra, seu plano de contas e a forma como vai cadastrar o lançamento de um pagamento de aluguel, de um provisionamento de pagamento de aluguel. Então, no meu caso aqui, eu já tenho um plano de contas, eu vou selecionar uma conta. Aqui eu vou, como dizem na linguagem, eu vou chumbar uma conta. Mas eu poderia ter uma regra aqui, por exemplo, buscar uma conta da natureza financeira. Então, eu cadastro uma conta contábil na natureza financeira e vou buscar essa conta. No caso aqui, eu estou fazendo uma regra fixa. Então, eu vou buscar diretamente no meu plano de contas. F3 ou lupinha, a entidade que ele quer buscar, e vou buscar da conta contábil. Por um acaso, eu tenho meu plano de contas aqui e eu tenho despesas operacionais, despesas com aluguel. Então, eu vou debitar a minha conta de despesa com aluguel. Somente isso e valores. Aqui é onde entra o conhecimento do analista Proteus. Pode ser que um contador, como eu falo, ele conhece um pouco mais, tem um pouquinho mais de conhecimento dentro do sistema, ele vai saber o que preencher aqui. Mas aqui eu tenho que colocar uma regra, de onde ele vai buscar o valor dessa inclusão do título a pagar. No caso aqui, eu vou buscar de uma tabela que se chama EC2, que é contas a pagar, E2 valor. Legal? Então ele vai buscar do valor do título a pagar. Mais uma abinha aqui, eu vou colocar meu histórico. Então, por exemplo, pagamento, aluguel, aluguel no mês. Também regras a serem definidas pelo contador, como que ele quer preencher. Eu quero colocar o mês certo aqui. O analista Proteus vai ter que saber preencher, criar uma fórmula aqui para buscar o mês referente. Confirmar.
Registro incluído com sucesso. Legal, então aqui eu já tenho preenchido o débito. Vamos fazer uma outra inserção. Mesmo código de lançamento, 1510. Agora meu sequencial 010. Estou fazendo um sequencial aqui saltado porque é aquilo que eu acabei falando. Se eu quiser criar um sequencial, sei lá, hoje a sequência é 5 a 10. Eu quero não, mas eu quero fazer uma sequência, quero deixar organizado, quero fazer uma sequência antes dessa. 510, 008, 007, então eu tenho um espaço para poder preencher. Se eu não me preocupar muito com isso, eu posso pôr 1, 2, 3, 4, 5 e vou no assertivo, claro, contas a pagar, aluguel. A descrição aqui, como eu disse, é legal ficar o mais didático possível. Estou colocando inclusão, contas a pagar, aluguel, mas eu posso colocar, por exemplo, inclusão, contas a pagar, aluguel, débito, inclusão, contas a pagar, crédito. Aí vai da organização de cada um, tá? Esse tipo de lançamento eu já fiz o débito, vamos fazer o crédito. O tipo de saldo é o mesmo, que é o real. Entidades, obviamente como aqui é um lançamento a crédito, vamos colocar uma conta a crédito. E agora vamos jogar no passivo. Tá? Fornecedores, conta de aluguéis, fornecedor de aluguel, sei lá, aí vai de cada um, tá? Valores, vou pegar no mesmo lugar que o outro, o meu histórico, que eu estou jogando o histórico que eu quero, tá? Então cada um vai ter sua regra. Um detalhe interessante. Aqui a gente tem histórico e histórico aglutinado, tá? Quando eu faço, o que seria um histórico simples, vai? Quando eu vou contabilizar, dependendo, eu fizer uma contabilização offline, um exemplo, e eu quero contabilizar várias notas fiscais, mas eu não preciso detalhar essas notas fiscais, os parâmetros do Proteus quando eu vou fazer uma contabilização. Ele pergunta se eu quero aglutinar os lançamentos. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu dou entrada em 1000 notas por dia, eu não quero saber nota a nota, depende a empresa. Por que eu quero aglutinar? Em vez de fazer item a item de nota fiscal, eu posso fazer, por exemplo, exatamente aglutinado. Então ele pega todas as notas que vão cair na mesma conta contábil e faz um único lançamento. Só que aí eu não posso usar o histórico, nota fiscal tal. Eu tenho que utilizar a entrada de matéria-prima, por exemplo. E aí eu coloco no histórico aglutinado. Então quando eu for aglutinar os lançamentos, em vez de usar o histórico, eu uso o histórico aglutinado, porque não vou ter nota a nota. Viu? Então, pessoal, aqui vocês podem ver que nós criamos os dois registros, né? As duas sequências, então um débito e um crédito. Poderia ser uma dupla partida. Isso aqui vai muito a gosto do freguês. Tem cliente que gosta de dupla partida, sempre o débito e o crédito. Tem cliente que prefere assim, fazer um débito e um crédito separado. Isso vai da regra de cada um, tá? Não tem certo e errado a forma de ser feito. Então aqui, recapitulando, o que a gente fez? Nós criamos duas regras contábeis para a inclusão no conta de pagamento de aluguel. E agora vamos ver como funciona essa contabilização. Aqui estamos no módulo financeiro e vou incluir um lançamento contábil, um lançamento comum do contas a pagar. Primeira coisa, aqui a gente vai fazer uma simulação de uma contabilização online, tá? Então, para contabilizar online, F12, mostra lançamentos, vou deixar sim aqui. Muitas empresas deixam não, a pessoa que vai fazer isso não é da contabilidade, ela não precisa nem ver. No caso aqui a gente vai deixar sim, só para a gente ver o que está acontecendo. Contabiliza online, sim, é o mais importante. Para contabilidade é só. Aqui, aglutina lançamentos contábeis, não queremos. Também não vai fazer, nesse caso aqui não vai fazer muita diferença, tá? Mas uma nota fiscal, se tivéssemos vários itens, ele aglutinaria todos os itens com a mesma conta contábil. Ok? Vamos incluir prefixo teste, número do título. Aqui eu vou escolher essa natureza 200 que eu já tinha pré-cadastrado aqui de aluguel. Porém, um detalhe, tá? Lembra que eu falei que poderia ser, a conta ela poderia vir conforme a natureza. Aqui está um exemplo de como pode ser. Vamos visualizar a natureza. Aqui a gente tem dados contábeis. Eu poderia colocar a conta aqui e lá no lançamento padrão, em vez de chumbar, como eu falei, a conta de despesa de aluguel, eu poderia colocar uma conta contábil aqui e amarrar com este campo, que é o SD de conta, ok? Mas não é o nosso caso.
Lá eu coloquei a conta direto. Bom, aqui eu vou selecionar o fornecedor, né? Eu tenho aqui o fornecedor Seu Barriga, que é o que cobra o aluguel. 6 de março, vence. Vou colocar a data de hoje mesmo. R$ 10.000. Aluguel. O histórico também. Lá eu coloquei um histórico fixo, né? A gente pode também buscar um histórico de algum lugar, tá? Então poderia vir desse campo, por exemplo. E existe, tá? É uma opção. Eu acho que não tem mais informações. Vamos salvar. Aqui eu estou cadastrando só o básico, tá, pessoal? Só para demonstrar. Então, surgiu a contabilização, tá? Então, como vocês podem ver, baseado nas regras que eu criei, ele fez o débito da despesa de aluguel, como a gente pode ver aqui a conta até, 42, despesas com aluguel, e a conta de fornecedor. Bom, feito isso, se não tiver nenhuma inconsistência, eu vou salvar. Pronto. E aí está o meu título, já devidamente contabilizado. Então esse aqui é o modelo de contabilização online, ou seja, o evento ocorre e a contabilização também. Já é feito automaticamente, desde que obviamente todas as regras estejam devidamente cadastradas. Aqui a gente fez só o contas a pagar, mas tem contas a receber, tem imposto, N variáveis. Para finalizar, eu vou no módulo contabilidade. Então agora vamos ver o resultado do movimento que a gente fez. Então eu vou tirar um relatório, um razão, um relatório comum da contabilidade. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então aqui, ó, temos o movimento 16 de março, que é o dia que eu estou fazendo, aluguel a pagar, meus R$ 10.000 a crédito. Então aqui a conta de fornecedores e aqui a conta de despesa. Então temos em lugares diferentes, né? Em lugares diferentes nós temos os fornecedores acreditando 10.000 e a despesa debitando 10.000. Obviamente aqui já entra para o lado contábil da coisa, tira balancete e tal daqui. Pessoal, basicamente é assim que funciona a contabilização. Esse daqui é o mais simples possível, mas obviamente isso aqui vai sofisticando. Aí você vai colocando a origem, lá no lançamento padrão eu consigo informar a origem. Então eu consigo, quando dá algum problema, eu consigo saber a origem desse lançamento. Aí tem a peculiaridades da contabilidade do Proteus mesmo, por exemplo, lote 8850. Então é isso, pessoal. Aqui é o básico, né? Como que a coisa funciona na prática. Aí, obviamente, tem os detalhes, né? Tem o lote, a origem do lançamento. Aí entra um pouquinho de conhecimento do técnico que vai estar fazendo isso com você e do contador em relação às contas, às origens. Como eu dei o exemplo lá da natureza, de onde pode puxar a conta contábil. Eu posso colocar conta contábil no fornecedor, se as contas de fornecedores, por exemplo, uma situação comum é fornecedor estrangeiro, fornecedor nacional, então eu posso colocar essa conta diretamente no fornecedor e ali o sistema parametrizado do jeito certo, ele vai buscar do lugar certo. Mas o geral é isso. Aqui eu mostrei uma contabilização online, né, repetindo. A offline funciona da mesma forma, só que aí a gente tem que entrar numa outra o pessoal vai fazer um movimento diário, financeiro, faturamento, compras, e aí alguém vai ter que ir lá nas opções de miscelânea, na própria contabilidade, e pode começar a contabilizar. Então ela vai lá, aciona um botãozinho e vem a contabilização, mas a lógica do lançamento padrão é a mesma, tá? Só não é online e o F12 lá, aquele F12 que eu coloquei primeiro, dizendo que a contabilização tinha que ser online, tem que estar offline. E aí os lançamentos são feitos depois. Como eu disse, particularmente eu prefiro online, mas isso vai da regra de cada um. Pessoal, deixe seus comentários, curta, compartilhe e se tiverem dúvidas, podem me chamar, podem mandar mensagem, beleza? Então, até o próximo vídeo. E se vocês acharem que precisa de mais alguma coisa também, mais informações, eu faço outro vídeo com mais informações. Até mais.